E agora a gente muda de assunto. Os prefeitos do interior do estado estão enfrentando dificuldade para reconstruir tudo aquilo que a chuva destruiu no final do ano passado. O dinheiro prometido pelo governo do estado ainda não chegou. Quem tem mais detalhes para a gente é Alessandro Baquete, direto de Colatina. Como é que está a situação por aí, Alessandro? Pois é, Tati, em Baixo Guandu foram mais de 1.500 desabrigados ou desalojados. 3 mortes confirmadas por causa da chuva e 2 pessoas ainda estão desaparecidas. E tanto tempo depois, e ainda tem comunidades isoladas na cidade. Aqui comigo está o prefeito Neto Barros, de Baixo Guandu. Prefeito, bom dia. Já chegou alguma ajuda do governo? Bom dia, ainda não. Nós estamos na segunda fase, né? Após a tragédia. A primeira foi socorrer as vítimas, levar mantimentos. Agora, depois de elaborados os projetos, a gente espera receber os recursos, que ainda não chegaram. Quanto que a cidade espera receber? O prejuízo gira em torno de 85 milhões de reais, entre público e privado. A gente acha que uns 30 milhões seria necessário, mas a gente sabe também que dificilmente vai chegar a 10% disso. Esses 30 milhões vão ser investidos como na cidade? São 40 pontes que nós perdemos, né? Mais de 200 bueiros, horas máquina também para desobstruir as estradas, refazê-las. Perdemos postos de saúde, creches, escolas, centros comunitários, é muita destruição. Calçamento de rua também, galerias, né? Já tem uma previsão de quando esse dinheiro vai chegar? Ainda não. A única resposta que nós temos é que o governador alterou as regras do Fundo Cidades, né, para priorizar o investimento na reconstrução. O decreto deve sair publicado ainda hoje. E o FGTS, que o governo federal irá disponibilizar a partir de março. E como a cidade está correndo atrás para conseguir esse dinheiro? A cidade está recebendo os técnicos, né? Há uma equipe do governo do estado lá fazendo os projetos, tanto na área rural quanto urbana. A equipe municipal também está se desdobrando para fazer o inventário do desastre e projetar. E estamos aguardando, porque o governo federal e o governo do estado são os entes que têm mais recursos. Baixo Guandu foi uma das cidades mais afetadas. Como está a cidade hoje, prefeito? A cidade hoje respira aliviada, né? Mas ainda há as demandas, né? As pessoas dos bairros que foram alagados ou do interior que estão sem acesso ainda, ou que nós não conseguimos restabelecer o acesso dignamente, né? Conseguimos fazer um trecho de estrada, um caminho, elas esperam a resposta. Mas a capacidade da resposta dos municípios afetados, né, os municípios que estão em situação financeira difícil, ela é muito inferior à necessidade, às demandas criadas pela chuva. Então, as pessoas têm que ter um pouco de paciência, porque o prejuízo em Baixo Guandu, por exemplo, foi maior do que a receita do ano todo. Então, se eu parar a cidade, não pagar salários, não fizer a limpeza pública, não pagar a energia pública, ainda assim eu não conseguiria retomar a cidade ao status quo antes da chuva. Esse dinheiro, então, como você disse, vai ser para reconstruir pontes e mais o quê? Pontes, bueiros, abertura de estradas, escolas, creches, pavimentação, drenagem, rede elétrica, tudo que foi destruído, né? Prefeito, a gente continua nossa conversa aqui, mas Barra de São Francisco também foi uma das cidades afetadas pela chuva, também enfrenta dificuldades na reconstrução, porque a ajuda também não chegou. A gente conversou com o prefeito de Barra de São Francisco, vamos ouvir o que ele disse. A gente entende que a questão nossa é momentânea, a nossa questão é emergencial e nós gostaríamos que acontecesse mais rápido, porque lá no meu município a primeira enchente aconteceu dia 18 de dezembro, então nós estamos chegando a 30 dias e as pessoas que estão lá na ponta, que perderam suas casas, perderam seus móveis, elas querem uma resposta imediata, então é essa resposta que a gente gostaria de estar passando para os habitantes, para os cidadãos. Por quê? Porque eles cobram da gente, prefeito, uma solução rápida e imediata. Pois é, Baixo Guandu, Barra de São Francisco e dificuldades também em Rio Bananal. Nós também conversamos com o prefeito da cidade, vamos ver. Nós estamos com uma dificuldade muito grande porque a arrecadação do município é precária, baixa demais, entendeu? É só o Estado, primeiro passo para nós levantar o município novamente. Prefeito Neto Barros, como a gente viu, as cidades não têm como reconstruir, precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Nem de longe os municípios conseguem suportar as demandas, né, as necessidades criadas pela chuva. É muito maior do que a própria arrecadação da cidade. O sentimento seu e dos outros prefeitos é o mesmo, né?
No início era o medo, né? A surpresa pela tragédia e agora a expectativa. Mas eu tenho confiança de que o governador Renato Casagrande e a presidente Dilma não irão se furtar em ajudar os municípios. Prefeito, a gente continua. A Tati no estúdio também tem uma pergunta para fazer. Tati. A gente está aqui, vamos conversar agora com o Thiago Hoffmann, que é secretário de Estado da Casa Civil. O prefeito tem alguma pergunta para fazer para ele? Prefeito, a Tati recebe o Thiago Hoffmann lá no estúdio. Você tem alguma pergunta para fazer para o secretário? Não, eu quero só parabenizar o governo do estado, tem sido um parceiro, tem ajudado os municípios, tem respondido à altura, né, às necessidades. Agora é só esperar, porque existe uma burocracia, né? Existe uma lei a seguir e a gente está com muita ansiedade esperando que o plano de reconstrução anunciado saia logo, porque a população nos cobra a cada dia. Ok, prefeito, muito obrigado pelas informações. Tati, agora a entrevista continue com você. Tá certo, Alessandro, obrigada pelas informações, é direto do Noroeste do Estado. E para explicar como esse dinheiro pode ser usado, a gente conversa agora aqui no estúdio com o secretário de Estado da Casa Civil, Thiago Hoffmann, que já está aqui comigo. Thiago, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio do Bom Dia Espírito Santo. Os prefeitos estão pedindo, estão cobrando, a população cobra o prefeito cobra o governo do Estado. Para quando esse dinheiro será liberado? Olha, Tati, é importante fazer primeiro uma correção. Esse dinheiro está sendo liberado desde o primeiro dia, quando as chuvas começaram. O governador Renato Casagrande tem liderado toda a equipe de governo para que nós possamos reconstruir o Estado. Como que esse dinheiro tem sido liberado? Num primeiro momento, contribuindo com cestas básicas, colchões e máquinas para desobstruir o mínimo possível de estradas para manter uma certa regularidade nos municípios. Ações emergenciais. Ações absolutamente emergenciais, para salvar vidas, né? Então tem helicópteros do Estado e do governo federal disponíveis, máquinas limpando estradas, cestas básicas, colchões, água, que além das doações, chegaram também recursos federais para compra desses mantimentos e também recursos estaduais para isso. Então o dinheiro já está sendo liberado desde o primeiro dia, nesse primeiro momento para ações emergenciais. Logo em seguida, o governador liderou a construção do plano de reconstrução, do programa de reconstrução, e agora nós estamos colocando em prática as ações do programa de reconstrução. Esse dinheiro, então, do plano de reconstrução, acho que é a isso que os prefeitos se referem, né? Esse dinheiro para reconstrução que vai ajudar as cidades a recomeçarem. Para quando será liberado? São 200 milhões? Isso, então vamos lá. Aí esse plano se divide em diversas etapas. Eu vou citar algumas das ações desse plano. Por exemplo, nós estamos com 150, 160 máquinas da Sedurb já trabalhando nos municípios. Além disso, a SEAG está finalizando hoje um processo licitatório simplificado para a contratação de mais 100 máquinas para as estradas rurais. Então, nós temos aí já em torno de 50 milhões de investimentos do governo do estado em máquinas para as estradas. Para além disso, nós temos dois projetos que foram aprovados no início desse ano, numa convocação, numa parceria com a Assembleia Legislativa, que é a mudança do Fundo Cidades para desburocratizar e facilitar o repasse de recursos nesse momento e também o cartão reconstrução. Em relação ao Fundo Cidades, o governador assinou ontem o decreto que regulamenta o Fundo Cidades. Como que vai funcionar? O dinheiro já está disponível para os municípios. Os municípios precisam apresentar uma comissão de fiscalização do uso do recurso. Tá? No momento em que eles estão recebendo um kit hoje... Isso é difícil, isso é complicado, porque a gente sabe que eles estão com pressa de receber isso para começar o trabalho. É um decreto do prefeito nomeando esta comissão. Essa comissão a gente indica que tenha membros da sociedade civil, não só do Poder Executivo, no mínimo 3 pessoas, para fiscalizar a utilização dos recursos. E assim que a prefeitura apresentar isso, ela já recebe? Assim que ela apresentar isso, ela já recebe. É imediato? É imediato. Então, a partir de amanhã, ou amanhã sábado, ou digamos na segunda-feira, a prefeitura apresentou, na segunda-feira ela já recebe? Ela oficia o secretário de Planejamento do Estado, que é o responsável, o gestor pelo recurso do fundo. Esse recurso já está liberado automaticamente para o município, dentro da cota que ele tem direito, de acordo com os critérios de distribuição do fundo. Pois é, o prefeito de Baixo de Guandu disse que precisaria de 30 milhões. Como é que vai ser essa divisão? Olha, ao todo são 200 milhões de reais que nós estamos disponibilizando no primeiro momento. Desses 200 milhões, em torno de 160 milhões, 163 milhões estão indo para os municípios, 55 municípios atingidos, e o critério de distribuição são os critérios definidos na lei do fundo estadual, que é população, 50% do critério é população, ou seja, municípios com maior população têm direito a um pouco mais do recurso, e os outros 50% é inversamente a receita, inversamente a cota parte dos municípios.
Tá? Ou seja, quanto menor a receita recebida do município, maior será a participação dele no fundo para compensar. Agora, Tiago, o governador, ele foi a Brasília, ele pediu ajuda do governo federal, pediu 250 milhões, recebeu 150 milhões. Ontem ele declarou que pode pedir mais dinheiro. Então, isso será feito? Já foi feito. Na quarta e na quinta-feira, eu coordenei 2 reuniões com equipes de técnicos dos ministérios, Ministério das Cidades, Ministério da Integração Nacional, Defesa Civil Nacional, Casa Civil Nacional. Esses técnicos estiveram conosco, sobrevoaram áreas, conheceram a situação dos municípios, nós apresentamos a eles o plano de reconstrução e, principalmente, Tati, nesse momento, apesar de termos que olhar para a reconstrução, temos que ter um olhar também na questão da prevenção. Então, apresentamos as ações de prevenção. São mais de 400 milhões de projetos já cadastrados, já feitos pelo governo do estado e por algumas prefeituras, que estão cadastrados nos diversos ministérios do governo federal, e aí nós estamos pedindo a liberação mais rápida desses recursos. A gente sabe que, claro, tem que fazer a prevenção, mas inicialmente tem muito a ser feito na reconstrução também. Com pontes, certeza. Estradas, casas. Então, esse dinheiro vai poder ser usado para isso? Vai poder ser utilizado, mas para além disso, é importante destacar também que o DR, que é o Departamento Estadual que cuida de estradas, tá? O DR já está finalizando até segunda-feira uma licitação também para 6 empresas que atuarão na reconstrução da pavimentação do estado. São mais de 150 milhões para reconstruir pontes emergencialmente, pavimentação asfáltica, pontos que foram rompidos, barreiras que caíram. Todos esses já tem empresas trabalhando e algumas que ainda não conseguiram ser contratadas, até segunda-feira estará finalizado. Tá certo. Tiago Hoffmann, secretário de Estado da Casa Civil, muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Espírito Santo. Então, quer dizer, o dinheiro já está disponível para as prefeituras, desde que elas apresentem, então, essa comissão aí de fiscalização, e o governo continua em busca de recursos para ajudar na reconstrução do estado. Exatamente. Se o que a gente tem não é necessário, o governo vai continuar buscando. Vai continuar buscando mais recursos para atender os municípios. Isso no governo federal? No governo federal. A gente não tem ainda uma resposta, né? Ainda não, mas para além disso, o governo do estado vai colocar ainda mais recursos estaduais também. Então o governo do estado também pode colocar mais recursos que já está aqui no estado, que seria mais fácil, né, Tiago? Seria mais fácil, mas é importante que o governo federal também participe. Agora, Tiago, me diga uma coisa, só para a gente fechar aqui. O governo pediu muito, esses 250 milhões, pediu pouco, na sua opinião, como é que fica isso? Olha, o governo federal deve passar mais para a gente, repassar mais para o Espírito Santo? A nossa expectativa é que sim, com a visita dos técnicos... fica a sensação de ser o patinho feio do país, né? É verdade. Com a visita dos técnicos, que foi um pedido da ministra na reunião que eu estava presente com o governador, a nossa expectativa é que eles levem as informações, levem os projetos que nós apresentamos e, com isso, eu vou monitorar pessoalmente junto aos ministérios o andamento das ações, os desdobramentos dessa reunião lá no Ministério, para que a gente consiga mais recursos e de forma mais facilitada. Tá certo. Traga então essas informações para a gente assim que possível, para a gente poder repassar também aos nossos telespectadores. Com certeza. Obrigada, Tiago Hoffmann, que também é coordenador do Plano de Reconstrução do Estado.